Se eu te falar que existe uma maneira muito mais barata e muito menos burocrática, sem dor de cabeça, de você conseguir investir no mercado imobiliário, você acreditaria? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que são os fundos imobiliários, explicar como investir nesse investimento, explicar quais são as principais vantagens e desvantagens de você aplicar nessa categoria de investimentos. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Mas antes disso eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você, algo muito simples que não vai te custar absolutamente nada, porém me ajuda demais. Eu peço para que você pause esse vídeo 5 segundinhos, dá uma conferida aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva, e claro também no final desse vídeo, se você tiver gostado de verdade do conteúdo, tá? Eu quero que você seja sincero, apenas se você gostou do conteúdo, eu peço que você não esqueça de deixar o seu gostei aqui para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade e ele vai começar a compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Bom, partindo do absoluto zero, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários é uma categoria de investimento de renda variável, ou seja, é um investimento de alto risco. É importante deixar claro isso para vocês aqui, porque eu tenho muito vivo na memória no ano de 2019, finalzinho de 2019, antes de vir a pandemia que colapsou muito a bolsa de valores, muitas pessoas estavam numa euforia gigantesca com os fundos imobiliários e acharam que era um investimento livre de risco e começaram a fazer a sua reserva de emergência com o fundo imobiliário. Aí veio a pandemia, a gente teve fundos imobiliários que estavam valendo ali a cota R$130, calma, vou explicar o que é cota, estava valendo uma cota de R$130, caiu para coisa de R$70, R$80, e as pessoas simplesmente ficaram desesperadas porque simplesmente não entendeu o fundamento do investimento. Então, já quero deixar muito claro para todos vocês aqui que os fundos imobiliários é investimento arriscado, por isso não coloque 100% do seu dinheiro, do seu capital nos fundos imobiliários, tenha uma diversificação e esteja 100% ciente de onde você está pisando quando você for investir em fundos imobiliários. Bom, e como que funciona os fundos imobiliários? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que trabalhou aí 20 anos, tenho 20 anos de carreira no mercado imobiliário, já trabalhei como corretor, já trabalhei em diversas imobiliárias, só que agora eu quero migrar e entrar no mercado financeiro. E eu quero fazer o quê? Eu quero montar um fundo imobiliário. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro de tudo, eu vou ser a figura do gestor do fundo imobiliário, a pessoa responsável por escolher quais são os investimentos que o fundo imobiliário vai fazer. A segunda coisa que eu preciso fazer é ir atrás de uma empresa que vai ser a administradora do fundo imobiliário, que vai ser a responsável por cuidar de toda a parte burocrática do fundo. É a responsável por pagar impostos, é a responsável por fazer demissões, é a responsável por abrir o CNPJ e fechar o CNPJ caso o fundo venha a acabar. Tudo isso quem vai fazer é a administradora. Tendo ali um gestor e um administrador, o que eu tenho que fazer é basicamente bolar qual vai ser a estratégia do fundo imobiliário. Pô, eu vou abrir um fundo imobiliário de shoppings, que vai ter como foco investir em shoppings que atende o público A e B. Eu vou ser um fundo imobiliário de galpões logísticos. Eu vou ser um fundo imobiliário que vai investir apenas em hospitais. Eu vou criar uma nova categoria de fundo imobiliário que vai investir em estádios de futebol. Eu tenho que definir claramente qual que vai ser a estratégia do meu fundo. Definida a estratégia do meu fundo, eu vou pegar e vou até a Bolsa de Valores e eu vou começar a oferecer cotas do meu fundo imobiliário, que são basicamente participações, né? Pequenos pedacinhos do meu fundo imobiliário, onde os investidores que estão ali tendo acesso à Bolsa de Valores através de uma corretora, através de um banco digital, se acharem interessante a estratégia do fundo imobiliário, podem entrar nessa oferta inicial do fundo imobiliário, aplicando ali uma quantidade mínima, que normalmente para um fundo imobiliário costuma ser coisa de R$3.000, a oferta inicial mínima, para poder levantar o primeiro dinheiro ali, e assim, quando encerra a oferta inicial mínima, eu vou ter ali, vamos supor que eu consegui levantar 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais que eu consegui levantar, agora eu vou colocar em prática aquela estratégia que eu apresentei. Então, se eu definir que ia ser um fundo híbrido, por exemplo, que vai estar investindo em
lajes corporativas, que vai investir em shoppings. Lajes corporativas seria basicamente escritórios, tá? Escritórios para empresas. Vou investir em lajes corporativas, vou investir em shoppings, vou investir em galpões logísticos. Eu quero ter uma participação em cada uma dessas três coisas. Eu vou pegar esses 100 milhões de reais que eu apliquei e eu vou começar a correr atrás de imóveis que sejam dessas características, que tenha um bom valor para eu poder estar comprando. Depois que eu comprei esses imóveis, eu vou correr atrás de alugar esses imóveis, procurar inquilino para esses imóveis. Assim que eu conseguir alugar todos esses imóveis, eu vou receber aluguel mensalmente, e esse aluguel que eu vou receber mensalmente, por lei, eu tenho que distribuir 95% do aluguel de forma semestral. Então, a cada semestre eu tenho que distribuir 95% desse valor de aluguel que eu recebi para os cotistas do fundo imobiliário, que são aquelas pessoas que, no caso, pode ser você aí, investidor, que aplicou na oferta inicial do meu fundo imobiliário. Só que aí o legal é que a prática comum dos fundos imobiliários é fazer distribuição dos proventos, que é esse valor do aluguel que vai ser distribuído para os cotistas, de forma mensal. Então, quando você aplica em fundo imobiliário, você consegue desenvolver uma nova fonte de renda, onde você vai estar recebendo todos os meses uma quantia de dinheiro, vai cair lá na sua conta, porque a quantia que você vai receber vai de acordo com o percentual de distribuição do fundo imobiliário que você aplicou e também a quantidade de cotas que você possui de cada fundo. Então vamos supor que daqueles 100 milhões, vamos supor que daqueles 100 milhões de reais que eu apliquei nesses diferentes imóveis ali, eu consigo receber de aluguel um valor de 50 milhões e eu tenho 50 cotistas no meu fundo imobiliário. Eu vou distribuir 95% do valor que eu tenho para essas 50 pessoas, todo mundo ali vai estar ganhando uma quantia. Então, todo mundo ali, essas 50 pessoas, vai estar recebendo 950 mil reais por mês, que é esse valor que eu recebi de aluguel, e estou distribuindo para essas pessoas. Esse é um valor fictício, tá? Eu coloquei valores aqui só para poder simplificar a explicação para vocês, mas normalmente os fundos imobiliários vão distribuir por cota 60 centavos, R$1, o bom fundo imobiliário distribui ali R$1 e varia bastante. Aí você me pergunta, pô, João, qual que é o valor mínimo, então, para eu começar a investir em fundos imobiliários? Aí que está o pulo do gato. Hoje a gente tem fundos imobiliários que estão valendo, a cota do fundo imobiliário vale R$12, R$13, R$7, R$8, mas, na minha opinião, um bom fundo imobiliário vai estar ali na faixa de R$90 a R$150 para você estar aplicando. Você consegue pegar boa parte dos melhores fundos imobiliários que a gente tem disponível. Com essa quantia você começa a comprar pelo menos uma cota e ele vai distribuir para você no mínimo uns 60 centavos por cota, que você vai estar tendo ali aplicando nesse fundo imobiliário. Bom, agora que eu expliquei para vocês toda essa dinâmica de como que funciona um fundo imobiliário, é importante explicar para vocês que existem dois tipos de fundos imobiliários diferentes, tá? Esse exemplo que eu fiz aqui para vocês, que eu simulei, seriam os fundos de tijolos, que são fundos que eles vão ter como prioridade o investimento em realmente comprar imóveis e alugar esses imóveis. Mas a gente também tem um outro tipo de fundo imobiliário, que vão ser os fundos de papel, que vão ser fundos que, ao invés de comprar diretamente um imóvel, ele vai estar investindo o seu dinheiro de forma indireta no mercado imobiliário, porque ele vai investir em títulos que são lastreados no mercado imobiliário. Então ele vai investir em LCI e principalmente CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, e dessa maneira ele consegue estar investindo no mercado imobiliário, mas não diretamente comprando imóvel e tendo a preocupação de correr atrás de encontrar inquilino para esses imóveis que ele vai comprando. E também pode existir fundos híbridos, tá? Que vai ter uma mescla entre ser um fundo de papel e ser um fundo de tijolo também. Bom, e agora, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo específico sobre como escolher bons fundos imobiliários, falando sobre alguns principais indicadores que você deve olhar em fundos imobiliários, o que é interessante olhar, o que não é tão interessante olhar. Eu deixo aqui no campo dos comentários, quero que vocês comentem aí se vale a pena a gente fazer um vídeo específico só sobre esse assunto futuramente, beleza? Mas aqui falando um pouco sobre as principais vantagens dos fundos imobiliários, como eu comentei com vocês, uma vantagem muito interessante dos fundos imobiliários é a questão que você consegue investir no mercado imobiliário, ao invés de você ter 150 mil reais para você ir lá e comprar um apartamento, comprar uma casa e depois alugar essa casa, com os fundos imobiliários, com 90 reais, com 100 reais, você já consegue começar a investir nos fundos imobiliários e vai estar recebendo um valor aí de renda passiva todos os meses, e pode chegar um momento,
que aqui a gente pode chamar de Magic Number, que é quando você consegue ter uma quantia de dinheiro aplicada nos fundos imobiliários que te rende já mensalmente um valor que é o suficiente para você conseguir comprar uma nova cota. Então, basicamente, você não precisa mais colocar dinheiro de fora nos fundos imobiliários, porque a própria renda que os fundos imobiliários te gera é o suficiente para você conseguir comprar novas cotas, e assim você consegue ter um efeito exponencial nos seus investimentos que vai fazer com que você consiga a longo prazo desenvolver uma ótima renda passiva. Então, com certeza, essa vantagem é muito interessante dos fundos imobiliários. Uma outra vantagem também é a que eu comentei com vocês, da questão que é uma prática comum do mercado de fundos imobiliários, todos os fundos fazerem a distribuição de forma mensal, que não acontece, por exemplo, em ações. Em ações a gente vai ter o mais comum sendo a distribuição de dividendos de forma trimestral, então você tem que esperar 3 meses para poder receber alguma quantia das ações que você investe, enquanto que nos fundos imobiliários todos os meses vai pingar um cascalho aí para você. Agora, olhando um pouco para as principais desvantagens dos fundos imobiliários, as desvantagens que a gente tem é que, embora seja um valor acessível para você começar a investir, pode levar um certo tempo para você conseguir chegar no Magic Number, que é o que eu falei para vocês. Então você possivelmente vai precisar ter ali 20 mil reais, 15 mil reais aplicado em um fundo imobiliário para conseguir chegar nesse Magic Number. E olhando para a realidade média do brasileiro, você vai precisar de longo período de tempo para conseguir atingir isso, caso você não tenha um salário muito alto. Então, com certeza, isso pode vir a ser uma desvantagem que é interessante eu comentar aqui com vocês, até para não sair iludindo vocês e falar que é a coisa mais maravilhosa do mundo, fundo imobiliário, que todo mundo deveria investir em fundo imobiliário. Uma outra desvantagem é que ainda é um mercado relativamente pequeno. Hoje a gente tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas que investem em fundos imobiliários. Não é nada comparado com o que a gente tem lá nos Estados Unidos, que são investimentos. A gente tem fundos imobiliários nos Estados Unidos que valem bilhões e bilhões de dólares. Aqui no Brasil ainda é um mercado muito imaturo, que ainda precisa de muitos anos para vir a crescer e se tornar algo cada vez mais interessante. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade. E tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.